Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Se você é do tipo que acompanha os lançamentos dos streamings ou mesmo uma daquelas pessoas que se interessa pelo gênero True Crime, nos últimos tempos você certamente ouviu falar dos nomes de Eric e Lyle Menendez. A história desses dois irmãos, tal qual o fim trágico e violento de sua família, foi retratada na série baseada em fatos reais, Monstros, Irmãos Menendez, Assassinos dos Pais. No vídeo de hoje você conhece mais sobre essa história trágica e violenta e também fica por dentro das diferenças entre a série e a realidade e se informa sobre onde estão os irmãos Menendez hoje, mais de 30 anos após o crime que lhes rendeu uma vida atrás das grades. Os 4 personagens principais dessa história compõem uma família rica dos Estados Unidos, no finalzinho da década de 1980. A história dessas pessoas, na verdade, começa em outro lugar, em Havana, Cuba, com José Menendez, o pai de Eric e Lyle. José se mudou para os Estados Unidos ainda adolescente, logo após a revolução que aconteceu no país na década de 50. Os seus primeiros anos nos Estados Unidos foram difíceis. Ele precisou morar de favor na casa de um primo, onde dormia no sótão do parente. Ele permaneceu nessa situação até conseguir uma bolsa de estudos na Southern Illinois University, graças à natação. Nessa mesma universidade, ele conhece e se apaixona por Mary Louise Anderson, que era mais conhecida pelo apelido de Kitty. Algum tempo depois, eles se casaram e se mudaram para a grande cidade de Nova York, onde José se formou em contabilidade pela Queens College e conseguiu se consolidar como um executivo no ramo do entretenimento. Em 10 de janeiro de 1968, nasce o primeiro filho do casal, Lyle, e quase 3 anos mais tarde, em 27 de novembro de 70, nasce o segundo, de José e Kitty, chamado Eric. A família já está muito próspera e estável e se muda para New Jersey e depois para Los Angeles, onde se estabelecem e as crianças têm a maior parte da sua vida. Toda a família teve muito conforto e tranquilidade com a vida que levava. Por conta da carreira de José, que agora atuava no ramo como empresário musical, os 4 estavam morando em Beverly Hills, uma região muito nobre e rica de Los Angeles. Apesar de todo esse conforto, os jovens Eric e Lyle não eram lá muito quietos e comportados. Pelo contrário, os irmãos costumavam se meter em muitas encrencas durante a adolescência. Brigas e confusões causadas por eles eram o menor dos problemas, quando os garotos passaram a cometer roubos apenas para se divertirem. Bem, esse é o contexto dos Menendez, aparentemente uma família rica dos Estados Unidos, com filhos que aprontam de vez em quando, mas supostamente felizes, principalmente por conta das suas condições financeiras. Contudo, esse cenário quase perfeito tem uma reviravolta horrível que levou os nomes de Eric e Lyle a serem comentados por todo mundo. Na noite do dia 20 de agosto de 1989, a polícia de Los Angeles recebeu um telefonema. "Alguém matou os meus pais", disse Lyle. As autoridades então rapidamente foram até a mansão onde a família Menendez residia e lá encontraram os corpos de José e Kitty. Segundo as descrições dos investigadores, o casal tinha sido baleado de uma forma tão brutal que estavam quase irreconhecíveis. Os irmãos disseram que tinham acabado de chegar em casa, tinham ido assistir ao filme do Batman, que havia estreado aquele ano. As investigações logo começaram e passaram a ligar o crime à máfia, por conta talvez dos interesses econômicos e também da brutalidade das mortes do casal. Porém, alguns pontos desse crime que ainda estavam sem solução não faziam sentido. A casa não mostrava nenhum sinal de arrombamento, o que incomodou severamente as autoridades, pois certamente os Menendez não convidariam de bom grado pessoas armadas para entrarem em seu lar. As peças foram se juntando ao longo do tempo quando os investigadores passaram a prestar atenção no comportamento dos irmãos, Eric e Lyle, após a morte dos pais. Pouco tempo depois da situação em que viveram, os jovens que tinham 21 e 18 anos passaram a gastar a herança de forma totalmente desordenada. Eles compraram carros de luxo,
roupas de grifes famosíssimas, relógios caros, viagens e, em apenas 6 meses, conseguiram gastar mais de $1 milhão com essa grande ostentação. Claro, isso não passou despercebido pela polícia e levou as autoridades a investigarem os irmãos. 2 pontos centrais foram descobertos pela polícia, levando os irmãos a serem categorizados como os principais suspeitos. O primeiro diz respeito a uma compra que Eric fez poucos dias antes da morte dos seus pais, quando ele adquiriu uma espingarda. O segundo ponto veio através de uma denúncia, um depoimento fornecido pela namorada do psicólogo de Eric. Durante as sessões de terapia de Eric, ele aparentemente mencionou algumas vezes que ele e seu irmão fizeram. Eles foram os responsáveis pelo assassinato brutal de José e de Kitty. O terapeuta ainda foi ameaçado pelos irmãos Menendez para que nada do que ele ouviu saísse dali. Porém, a namorada do psicólogo não cedeu à pressão dos criminosos e, temendo pela vida do seu parceiro, os denunciou para a polícia. Um ponto importante aqui é que registros das consultas em que os assassinatos dos pais eram tratados foram aceitos como provas pelo tribunal que estava julgando o caso. No total, foram 3 julgamentos realizados ao longo de 7 anos. Em 1993, 4 anos após o crime, os irmãos se declararam culpados. Porém, a motivação do crime teve 2 versões, a dos irmãos e a versão da promotoria. A promotoria acusou os irmãos de terem assassinado os próprios pais pela ganância de obterem a herança a que tinham direito. Já a dupla de criminosos alegou uma versão muito diferente. O pai dos rapazes, José, supostamente cometia abusos sexuais contra os garotos. Esses abusos supostamente eram de conhecimento e conivência de Kitty. De acordo com essa versão, dada pela defesa dos irmãos, o assassinato dos pais foi causado pelo medo e pela violência que os irmãos estavam sofrendo. Contudo, os advogados dos jovens não conseguiram provar nenhuma dessas acusações, e essa questão nunca chegou realmente a ser resolvida. Após todos esses julgamentos e versões diferentes, os irmãos foram condenados apenas em 1996, onde ambos receberam a sentença de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Mais um ponto importante a se ressaltar aqui é que esse caso em particular recebeu uma atenção especial dos veículos de comunicação ao longo de todo o tempo que permaneceu em julgamento. Graças à tecnologia de TV a cabo, que já era bem popular nos Estados Unidos na época, esse caso foi totalmente televisionado, gerando uma fama e uma repercussão poucas vezes vista na história da TV americana. Esse foi considerado um dos casos mais chocantes e marcantes do país. Bem, agora que falamos de TV, vamos mergulhar rapidamente na série documental Monstros, Irmãos Menendez, Assassinos dos Pais, para entendermos melhor também as diferenças e liberdades criativas que a série tomou em relação ao que temos de fatos comprovados. Primeiramente, podemos ressaltar o elenco da série. Lyle é interpretado aqui pelo ator Nicholas Alexander Chaves e Eric, interpretado por Cooper Koch. Seus pais, José e Kitty, são interpretados, respectivamente, por Javier Bardem e Chloe Sevigny. O elenco e suas atuações têm sido elogiadas até mesmo pelos próprios criminosos que inspiraram a série documental e ainda cumprem pena. Contudo, alguns detalhes chamaram a atenção de forma negativa. Algumas pessoas defendem a série dizendo que se trata de uma liberdade criativa. Já outras, como os envolvidos no crime da vida real, tratam essas questões como desrespeito. Agora, vamos falar então sobre essas diferenças. Vamos lá. Primeiramente, na série, os irmãos ameaçam os pais antes do assassinato. Contudo, a perícia indicou que, aparentemente, José foi atingido na parte de trás da cabeça e provavelmente nem viu o crime contra a própria vida acontecer. Contudo, segundo os relatos, a morte da mãe dos irmãos foi retratada com fidelidade. Outro ponto que diverge um pouco do acontecimento real é o álibi dos irmãos. Enquanto na série de TV eles chegam a ir ao cinema e a um restaurante após o crime, aparentemente a desculpa que tinham ido assistir o filme do Batman não aconteceu nem antes nem depois, e muito menos
durante o crime. Ao que tudo indica, os jovens permaneceram no local do crime, sua própria casa, o tempo todo entre os assassinatos e a chegada da polícia. E por fim, o tópico que mais foi polêmico foi a questão da série insinuar que os irmãos tinham algum tipo de relacionamento amoroso. Essa questão está fundamentada numa série de boatos que surgiram na época dos julgamentos. A mídia, que estava com os olhos focados no caso, levantou essa suposição, que foi desmentida pelos irmãos algumas vezes. Recentemente, um depoimento de Eric deixou claro sua insatisfação em relação a esse ponto do projeto. Eu acreditava que havíamos superado essas mentiras e retratações arruinadoras, disse ele. O condenado ainda complementa dizendo: só posso acreditar que foram feitas intencionalmente. Com o coração pesado, eu digo que acredito que Ryan Murphy não pode ser tão ingênuo e impreciso sobre os fatos das nossas vidas sem más intenções. Bem, o último ponto é que a série mostra que Eric e Lyle foram mandados para a mesma prisão logo de imediato. Mas não foi isso que aconteceu. Cada um foi para uma prisão diferente e foram mantidos separados por 22 anos, tendo contato apenas através de cartas. Somente em 2018 eles foram reunidos na atual prisão, que permanecerão até o fim de suas vidas. A instituição correcional Richard D. Donovan, em San Diego, Califórnia. Essa é a história por trás de uma das séries mais famosas e comentadas atualmente. E você, já conhecia essa história antes? O que achou da série de TV? O que achou da verdadeira história? Deixe nos comentários, gostaríamos de saber a sua opinião. Agradecemos mais uma vez a sua companhia, sempre tão especial. Vamos nos ver nos próximos vídeos.